Com o título de casa mais assombrada da Inglaterra, a Reitoria Borley foi palco de diversos fenômenos paranormais. É um dos lugares mais assombrados do mundo e desperta o interesse de estudiosos ocultistas desde o século XIX. Mas antes de irmos ao caso, eu peço para que você deixe o like agora no início do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação e deixe dicas de caso aqui nos comentários. E lembrando que hoje é dia 31 de outubro, dia do Halloween, então feliz Halloween para todos. Agora vamos ao caso. A reitoria de Borley foi construída em 1826 para abrigar a família do reitor da paróquia de Borley, Henry Dawson Boone. A propriedade ficava localizada em uma região afastada e pouco povoada, perto da costa leste da Inglaterra, no condado de Essex. Desde o momento de sua construção, ela era mal vista pelos moradores locais, mas os eventos nos anos seguintes seriam cruciais para aumentar ainda mais a sua fama. Na realidade, o local já era considerado assombrado antes mesmo de sua construção. Os moradores evitavam frequentar ou até mesmo falar daquela região específica. Diziam que o local teria abrigado um mosteiro e um convento, e que um monge e uma noviça se apaixonaram e tentaram fugir. Porém, foram descobertos pela igreja e severamente castigados. Um monge teria sido enforcado dentro da propriedade e a noviça enterrada viva no convento para pagar por seus pecados. Desde então, esse local se tornou amaldiçoado, mas todo o mistério que envolve essa região é mais antigo que esses supostos eventos. A própria igreja tinha interesse estratégico nesse local, por isso ela criou a paróquia para combater essas ideias e outros mitos, porque o local era povoado por lendas e folclores pagãos de aldeias ancestrais. Em 1863, alguns anos depois da construção da casa, tanto os moradores quanto os visitantes reuniam relatos assustadores sobre o local. Barulhos estranhos, sons de passos e a sensação de que algo ou alguém vagava pela casa durante a madrugada. No ano de 1900, as filhas do reitor Henry alegaram terem feito o primeiro contato visual com um espírito e tratava-se do fantasma de uma freira. As meninas alegaram terem visto um fantasma de forma nítida no quintal da propriedade. E por ser tão nítido, elas tentaram se aproximar por achar que se tratava de uma pessoa, mas o espírito simplesmente desapareceu quando elas chegaram perto. Ernest Ambrose, um funcionário das dependências da reitoria, alegou que a família do reitor acreditava que a casa era extremamente assombrada. Além do mais, outros funcionários e visitantes também alegaram que haviam visto espíritos pela propriedade. E por incrível que pareça, a maioria dos relatos conta que um espírito de um treinador de cavalos era visto andando com 2 cavalos sem cabeça pelos terrenos da propriedade. Também foram vistos um espírito sem cabeça e um espírito de uma mulher toda de branco andando cabisbaixa pelo jardim. A má fama da casa permaneceu assustando os moradores locais e atraindo olhares curiosos por mais de 4 décadas. No ano de 1927, o reitor Henry Boone e sua família se mudaram, deixando a casa vaga para o novo reitor da paróquia. Em outubro do mesmo ano, o reverendo Guy Eric Smith e sua esposa se mudaram para lá. E pouco depois de se mudarem, eles já tiveram uma experiência muito macabra. A esposa do reverendo estava arrumando a casa quando encontrou a cabeça de uma jovem enrolada em um saco de papel. Nos meses seguintes, diversos acontecimentos sobrenaturais acometeram a casa e assustaram o reverendo e sua esposa. Agora, além dos estranhos barulhos de passos pela residência, eles começaram a ver estranhas luzes piscando através da janela do lado de fora da casa. E sons de sinos de igreja também eram comuns. A esposa do reverendo relatou mais de uma vez
ter escutado barulho de carruagem andando pela propriedade. Ela começou a acreditar que estava ouvindo coisas por causa da fama do local, mas ela parou de duvidar de si mesma quando um dia ela viu com seus próprios olhos uma carruagem sendo puxada por cavalos na propriedade. A esposa resolveu entrar em contato com o jornal britânico Daily Mirror e com a Sociedade de Pesquisa Psíquica. Essa é uma sociedade antiga, sem fins lucrativos, que se dedica até os dias de hoje a estudar fenômenos paranormais sem um viés místico. Eles procuram analisar os fenômenos sobrenaturais de uma forma imparcial e científica. O jornal britânico foi até a reitoria Borley, junto com um representante da sociedade, e juntos começaram a pesquisar o local. Foram escritos e publicados diversos artigos sobre os estranhos fenômenos que aconteciam por lá. No dia 12 de junho de 1929, o famoso pesquisador paranormal Harry Price fez sua primeira visita à reitoria Borley. A sua presença na casa fez com que os fenômenos se intensificassem e até começassem a acontecer coisas que não aconteciam antes. Ele chegou a relatar que presenciou uma tempestade localizada apenas em cima da propriedade e que em dado momento começou a chover pedras. Ele também relatou que alguns objetos começaram a se mover e a ser jogados, arremessados para todos os lados, como se a casa estivesse reagindo à presença dele. Mas estranhamente, quando Price deixou a propriedade, os eventos também pararam. E isso fez com que a esposa do reverendo achasse aquilo muito estranho e ela chegou a cogitar a possibilidade de Price ter organizado e de alguma forma feito tudo aquilo. O reverendo e sua esposa deixaram a propriedade no dia 14 de julho de 1929 e a paróquia teve muita dificuldade de achar um outro funcionário para colocar na propriedade. Um ano depois, o reverendo Lionel Foster e sua esposa se mudaram para a reitoria com sua filha adotiva. O reverendo Foster alegou que os fenômenos sobrenaturais começaram no instante em que se mudaram. Ele disse ter presenciado uma língua estranha sendo escrita nas paredes e também que sua filha ficava constantemente trancada em cômodos sem chaves nas portas. A filha do reverendo disse que foi possuída mais de uma vez por um fantasma. E ela chegou a ser arremessada da cama durante uma manifestação. O reverendo decidiu que ia lutar contra as forças que assombravam aquele lugar, e ele realizou vários exorcismos na casa, mas infelizmente nenhum deles teve resultado. O que quer que estivesse ali reclamava o lugar para si e se recusava a ir embora ou deixar os moradores em paz. A fama da casa e os artigos publicados no jornal britânico começaram a atrair a atenção de diversos pesquisadores paranormais. A casa começou a ser alvo de pesquisas e um escândalo foi revelado. Mas esse escândalo não tinha origem sobrenatural. Os investigadores paranormais descobriram que a esposa do reverendo estava tendo um caso extraconjugal com um morador local e estava forjando eventos sobrenaturais para se safar. Eu fiquei chocada com essa parte, porque ela se aproveitou da fama de casa mal assombrada para atrair o marido. Com a repercussão desse escândalo, o reitor Foster abandonou a reitoria em outubro de 1935. E alguns anos depois, em 1939, a casa já tinha um novo dono. O capitão Gregson era o novo encarregado da reitoria, mas assim que se mudou, enquanto ainda estava desempacotando suas coisas, derrubou o óleo de lâmpada no chão e um incêndio se iniciou. O fogo se alastrou rapidamente e danificou muito a casa. A companhia de seguros se recusou a pagar pelos reparos, porque alegou que o incêndio havia sido proposital, e assim a residência foi abandonada mais uma vez. No ano de 1943, Price retornou às ruínas de Borley e realizou uma pesquisa paranormal nos porões da reitoria. Ele começou a fazer escavações e encontrou um esqueleto enterrado que seria de uma mulher. Harry pediu para que fosse realizado
um funeral cristão dentro da propriedade. A paróquia se recusou a fazer a cerimônia na propriedade porque a mídia alegava que os ossos eram de porcos e que Price só queria mídia. Então os restos mortais acabaram sendo enterrados em um cemitério convencional com uma discreta cerimônia. No ano de 1944, depois de causar muito medo a todos da região, a reitoria de Borley foi demolida. Harry Price escreveu diversos artigos e até publicou livros sobre o local, ignorando as suspeitas da mídia de que era um charlatão. A comunidade de pesquisadores paranormais se incomodou com a ascensão de Price e começou a boicotá-lo. Para eles, não havia dúvidas de que Price estava crescendo profissionalmente em cima de uma farsa. O mais estranho de tudo é que os próprios moradores pareciam não ter medo de relatar os casos que aconteciam no local. A impressão que ficou ao longo dos anos é que todos os envolvidos queriam ganhar alguma coisa em cima da má reputação da reitoria Borley. A própria família do reverendo Bull alegou que gostava do local e chegaram a construir um quiosque para admirar as entidades que apareciam ali. Mais tarde, o próprio Harry Price escreveu em um livro que desconfiava ter sido vítima de técnicas tradicionais de shows de magia e ilusionismo. Algumas mensagens supostamente deixadas por fantasmas faziam alusão a missas e rezas católicas, diferentes da religião anglicana oficial da Inglaterra. Essas mensagens poderiam ter sido forjadas com algum intuito político ou até mesmo apenas para causar polêmica e atrair mais atenção. Durante o tempo que investigou as ruínas da casa, Price descobriu a existência de um antigo instrumento mediúnico nos porões. Tratava-se de uma mesa com uma caneta acoplada para fazer um intermediário escrever mensagens ditadas por uma entidade. Esse instrumento era a prova de que já havia tentativas de interação com algo paranormal que existia ali na residência. Ele estava certo de que não era o primeiro a tentar contatar as forças que habitavam a reitoria de Borley. Price resolveu testar o instrumento e recebeu uma mensagem de um suposto espírito que estava preso ali. O espírito se identificou como Mary Larry, uma freira francesa que deixou seus votos para casar-se com Henry Waldegrave. Henry Waldegrave era um herdeiro de uma família muito rica que era dona daquelas terras muito tempo antes de pertencer à paróquia. Ali teria sido construída a casa onde os dois passariam o resto da vida, mas Henry matou a freira estrangulada e a enterrou no porão. A história foi revelada ao público por Price e pareceu convincente para a mídia e para os moradores do local, porque isso justificava tudo o que acontecia na residência. A freira que traiu a sua vocação para se entregar para um homem e foi brutalmente assassinada, e o seu espírito foi condenado a passar a eternidade preso àquela propriedade. Uma outra declaração polêmica de Harry Price posteriormente deixou a opinião pública intrigada quanto às intenções do investigador paranormal. Price declarou que recebeu um presságio sobre o incêndio que arruinaria a reitoria na primeira vez em que esteve lá, mas acabou não dando atenção. E por muitos anos depois, Price e os outros envolvidos, direta ou indiretamente, seguiram tentando explorar as histórias assombradas da casa na mídia. Bom, gente, esse foi o caso de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Esse caso reúne basicamente todos os elementos mais tradicionais de uma casa mal-assombrada, uma verdadeira novela. Harry se tornou um dos investigadores e caçadores de fantasmas mais famosos e controversos da Inglaterra e do mundo. Caso você tenha alguma indicação de lugares ou histórias assombradas, deixe nos comentários. E um feliz Halloween a todos! Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau!